Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um culto de evangelismo online da Igreja Nova Aliança com Cristo. O ministério Chegou a Minha Vez, trazendo a continuidade da nossa série A Essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Estamos felizes, estamos alegres, estamos com a nossa aliança renovada com o nosso Deus, pois tivemos um culto maravilhoso no domingo, culto de Santa Ceia, culto da família com Santa Ceia, e foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. O Senhor nos deu uma palavra muito poderosa e nós estamos muito felizes e alegres por estarmos aqui com o nosso segundo culto da semana. Amém? Glórias a Deus. Vamos já nesse momento estar fazendo uma oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos nos humilhar perante o Senhor nesta hora, para que o Senhor nos receba com um coração quebrantado, um coração humilde, e nós possamos alcançar a graça, a misericórdia, o favor do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então você que está online conosco, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Então você que está online também, ore junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, é com muita alegria que nós estamos aqui, Pai. Aleluia, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus que restaura. Tu és o nosso Deus, a nossa força e a nossa esperança, Pai. Seja conosco, meu Pai, em mais um culto. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai, que nós possamos trazer uma palavra poderosa, aleluia, que o Senhor traga uma palavra poderosa aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, e nos abençoa. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor que vamos render a Ti nesta noite, Pai, e abençoa o Teu povo. Fala comigo, fala com a Tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está online, aleluia,
não deixe que nada venha distrair você nessa hora. Amém? É o momento de nós adorarmos ao nosso Deus, nós focarmos na adoração e prestar a Ele um louvor racional. Amém? Então não deixe que coisas e nem pessoas venham distrair você nesse momento. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. De corpo, alma e espírito, adoremos ao nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos dizer que Ele é o único. Aleluias. Ele é o único Deus que nós adoramos, que nós servimos, que nós nos submetemos. Obrigado, Jesus. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. A sombra de tuas asas nós estamos, ó Deus, nessa Eu não noite. sei mais o que fazer. Sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Declare isso para o Senhor nessa noite. Declare isso, diga único. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Oh, meu coração não cabe outro. Sim, meu Deus. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Levante as suas mãos e diga: Cante, igreja. único, tu és o único, incomparável. Incomparável és em nossa vida. Diga. Meu coração não cabe outro. Não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Sim, meu Deus, te adoramos. Único, tu és o único, Incomparável. incomparável és a minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi Irresistível foi a sua a voz. voz a me chamar. Palavras de vida De eterna. vida eterna só tu tens pra mim. Sim, declare isso. Irresistível foi Sua tua voz. voz a me chamar. Palavra de vida eterna. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Vamos, cante mais alto que vocês puderem agora. Diga. Único, tu és o único, incomparável. Incomparável és em nossas vidas. Nós te amamos. Meu coração não cabe, não cabe. Tudo que tem e sou Sim, meu Deus. tudo teu. Vamos lá, igreja, cante isso. Único, tu és o único, Incomparável. incomparável és a minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou. Tenho e sou é tudo teu. Aleluias. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Tu és fiel, ó Deus. Tu és tremendo, tu és o Todo-Poderoso. Nós te adoramos, ó Deus. Nós te adoramos, ó Pai. Aleluias. Aleluias.
irresistível foi. Sua voz a nos chamar. Palavras de vida eterna, só o Senhor tem para nós. Sim, Jesus. Voz a me chamar. Palavras de vida eterna, só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna, Só o Senhor tem para nós. irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna, só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna, só tu tens pra mim. Único, tu és único, incomparável. Incomparável é. Meu coração, não cabe outro amor. Tudo que tens, sou tudo teu. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tens, sou tudo Aleluia. Aleluia. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito cedo. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor.
e aflitos. Todos os oprimidos. Glórias a Deus. Amém, igreja? Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus, agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, que se encontra em Levítico capítulo 27, versículo 30, que diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Amém, igreja? Glórias a Deus por essa palavra. Como se pode dizer glória a Deus por essa palavra? Nós sabemos que, aleluia, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não mente, é viva, é eficaz, né? A palavra de Deus, ela nos transforma, a palavra de Deus, ela nos corrige, a palavra de Deus, ela nos educa, nos ensina, né? A palavra de Deus nos renova. A palavra de Deus, ela tem o poder de abençoar as nossas vidas e também ela tem o poder de condenar. A palavra de Deus, ela tem o poder de salvar e a palavra de Deus também tem poder de condenar. Amém? Então, que nós possamos crer nessa palavra. Quando a palavra diz que todos os dízimos da terra, todos, né? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Amém, igreja? Glórias a Deus por essa palavra. Quando fala das frutas, dos cereais, é de tudo, igreja, né? Aqui estava se referindo, né, a maneira que as pessoas viviam, né? As pessoas, a maioria das pessoas, desde o princípio do mundo, elas viviam do plantio, né, da terra, do fruto da terra. E mesmo que nós venhamos viver do fruto da terra, né, o Senhor manda que traga os dízimos. Mesmo quem não pega em dinheiro, né, mesmo quem não pega em dinheiro, vive do fruto, né, ou negocia com os frutos ali, a base de troca com animais e tudo mais, né? Tem pessoas que trocam produtos da terra por animais, por galinha, né? Boi, né? Carneiro, ovelha, né? As pessoas faziam muito isso, né? Então, mesmo que a pessoa não mexa com dinheiro, né?
as pessoas ali vivas dos frutos da terra. Mesmo assim, o Senhor está dizendo aqui, ó, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Não é porque veio da terra, brotou da terra, que o Senhor, ele como é que diz? O Senhor, ele libera, né? O Senhor vai abrir mão desse princípio que é tão poderoso, né, igreja? Desse princípio que é tão poderoso. Então, que nós possamos honrar ao Senhor com tudo que Ele nos dá, independente da maneira que vivemos, né? Independente do nosso trabalho, do nosso talento, dos nossos dons, que nós possamos honrar ao Senhor com tudo que Ele nos dá, com tudo que vem para nossas mãos, que o Senhor nos dá, porque Ele é bom. Ele nos dá porque Ele é bom, e nós temos que, aleluia, reconhecer essa bondade de Deus, honrando a Ele. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por essa palavra. Você que está pelo YouTube agora nos assistindo, você que está na sua Smart TV, já está disponível aí na tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, e aí você, escaneando esse código QR Code, você vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração, tá bom? E se você estiver pelo celular, vendo, né, pelo YouTube aí, a gravação pelo YouTube, você vai na descrição do vídeo, lá na descrição tem os dados bancários para você estar contribuindo, é só você copiar e colar. E tem também, você que está nos ouvindo pelo aplicativo da rádio, Chegou a Minha Vez, ou pelo aplicativo Radiosnet, né? Você vai clicar em contatos, clicando em contatos, você já vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e lá na descrição do WhatsApp você vai achar os dados bancários para você estar contribuindo com a obra do Senhor Jesus. Você que está pelo site, você vai clicar no menu, clicando no menu vai aparecer igreja, você clica na igreja, clicando na igreja vai aparecer a opção dízimos e oferta, você vai lá em dízimos e oferta e você vai ter os dados bancários lá para você estar contribuindo também na opção de copiar e colar, tá bom? Glórias a Deus. Então vamos já ouvir mais um louvor, vamos adorar a Deus com mais um louvor, e enquanto isso também adoramos com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Aleluias. Grande Deus. Perdido eu estava, sem saída me encontrava, do teu amor estava longe. Fui me encontrando aos poucos, me achando, me moldando para ser seu templo. E seu templo sou eu, seu templo sou eu, seu templo sou eu, habitas em mim. Pois sempre que estou fraco, tua força me faz forte, sim. Aleluia. Seu templo sou eu, não se retire de mim. Pois sem tua presença não tem por que existir. Seu templo sou eu. Perdido eu estava, sem saída me encontrava, do teu amor estava longe. Fui me encontrando aos poucos, me achando, me moldando para ser seu templo. E seu templo sou eu, seu templo sou eu, seu templo sou eu, habitas em mim. Pois sempre que estou fraco, tua força me faz forte, sim. Seu templo sou eu, não se retires de mim. Pois sem tua presença não tem por que existir. Seu templo sou eu, habitas em mim, Senhor. Pois quando estou fraco, tua força me faz forte, sim. Seu templo sou eu, não se retires de mim, Senhor. Pois sem tua presença não tem por que existir.
Sinta-se à vontade, sou a tua casa. Sinta-se à vontade, a porta está aberta, pode entrar. Seu templo sou eu, meu coração é o teu lugar. Sinta-se à vontade, sou a tua casa. Sinta-se à vontade, a porta está aberta, pode entrar. Seu templo sou eu, meu coração é o teu lugar. Sinta-se à vontade, sou a tua casa. Sinta-se à vontade, a porta está aberta, pode entrar. Seu templo sou eu, meu coração é o teu lugar. Sinta-se à vontade, sou a tua casa. Sinta-se à vontade, a porta está aberta, pode entrar. Seu templo sou eu, seu templo sou eu. Habitas em mim, pois sempre que estou fraco, tua força me faz forte, sim. Seu templo sou eu. Não se retires de mim, Senhor, pois sem tua presença não tem por que existir. Seu templo sou eu. Habitas em mim, Senhor, pois quando estou fraco, tua força me faz forte, sim. Seu templo sou eu. Não se retires de mim, Senhor, pois sem tua presença não tem por que existir. Seu templo sou eu. Seu templo sou eu. Seu templo sou eu. Seu templo sou eu. Glória a Deus. Amém, igreja do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela fidelidade do nosso Pai Celestial. Ele é fiel, Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Amém? Oremos. Seu nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós te louvamos nessa hora. Te agradecemos, Pai, pelas ricas bênçãos que são derramadas sobre nossas vidas, Pai, todos os dias, Pai. Todas as manhãs o Senhor derrama da tua bênção. Todos os dias, Pai. Aleluia, o Senhor provê em nossas vidas, Pai, de várias maneiras, Pai. E nós podemos experimentar o teu amor, a tua bondade. Aleluia, em vários momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, nós vemos a mão do Senhor movendo a favor dos teus filhos, Pai. Por isso eu te peço, meu Deus, continua, Pai, continua nos abençoando. Nós temos prazer de te honrar, Pai. Não deixe que venhamos falhar contigo, Pai. Não deixe que venhamos perder, Pai, os bons costumes. Aleluia, a essência da adoração, Pai. Que nós possamos continuar te louvando, aleluia, te honrando como o Senhor merece e deve ser honrado, Pai. Seja conosco, abençoa cada dizimista, cada ofertante, multiplica na vida dos teus filhos, que eles possam colher abundantemente, Pai, segundo a semente que tem plantado neste ministério, Pai. E que a Igreja Nova Aliança com Cristo, aleluia, venha ser uma extensão do braço do Senhor na terra, para abençoar muitas vidas em todos os sentidos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Pai, também peço a tua bênção agora, Pai, para estar trazendo a palavra do Senhor. Pai, eu me esvazio de mim para que o Senhor me encha do teu Santo Espírito, Pai. Enche-me do teu Santo Espírito, fala comigo, usa minha vida, fala também com a tua igreja, Pai. Me ajuda na entrega desta palavra, é o que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus. Revela, Pai, revela a tua essência para a tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos abrir já o nosso banner aqui. Glórias a Deus. O nosso banner que traz aí o tema da nossa série, né? A essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse. Deixa eu baixar um pouco o meu retorno aqui para não ficar dando muito delay, né? Glórias a Deus. Estamos hoje no 23º capítulo
da nossa série. Glória a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, né? Já estamos no Novo Testamento, né? Glórias a Deus, né? Estamos no 23º capítulo e estamos muito felizes. Eu estou muito feliz de estar trazendo essa série para vocês aqui, onde estamos aprendendo aí, né? Conhecendo mais da essência do nosso Deus, e cada dia estamos mais apaixonados, né? Aleluia, pelo nosso Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso, igreja. Ele é um Deus maravilhoso. Ele não é um Deus de bronze, de ferro, né? De pau, né? Ele é um Deus vivo, né? Ele é um Deus, aleluia, que existe eternamente, que vive eternamente. Aleluia, glórias a Deus. Ele está em espírito agora, né? Mas Ele esteve aqui, habitou no meio de nós, sentiu as nossas dores, né? E é com muita alegria que nós estamos trazendo essa série para a glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Glórias a Deus. Então, como já falei, né? Já estamos no Novo Testamento. Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner, né? Hoje nós vamos estar meditando em 3 livros, né? Vamos estar meditando em João. Vamos estar meditando em João, né? Vamos estar meditando também em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né? O apóstolo Lucas. E vamos estar meditando também no livro de Romanos, tá bom? Vamos estar meditando primeiro aqui em João, no capítulo 1 e no versículo 1, e também vamos meditar no capítulo 20 e no versículo 31 também de João. Não é primeiro João não, tá, pessoal? Não são as cartas, não são as cartas não, as cartas de João não, é o livro de João, tá bom? Então, João, que é depois de Marcos, tá? Então, glórias a Deus. O que nós vamos meditar, o tema que nós vamos meditar, né, que nos traz João, capítulo 1, versículo 1, é que o nosso Deus, né, Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Então, nós vamos entender, né, como é que eu posso dizer? Vamos entender esse Filho de Deus, né? O significado desta palavra de Jesus ser o Filho de Deus, né? É muito profundo, não é simplesmente Jesus é Filho de Deus, assim como né? Eu sou filho do meu pai, o Miguel é meu filho. É muito mais profundo, igreja. É muito mais profundo. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o único Filho de Deus, né? Então, quando se fala de Filho de Deus, não é igual, não é de uma forma comum entre pai e filho, entre a família de seres humanos, tá, pessoal? Então nós vamos entender a fundo, né, esse tema. Vamos entender a fundo esse tema de Jesus ser o Filho de Deus. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, amém? Então vamos ler aqui a nossa introdução, que diz assim: Jesus ser o Filho de Deus significa que ele tem uma relação única e especial com Deus, né? Com Deus Pai, tá? Então, Jesus ser o Filho de Deus significa que ele tem uma relação única e especial com Deus Pai, sendo o unigênito e revelador da natureza divina. Jesus, ele veio para revelar a natureza divina, né? A natureza divina dele, do próprio Deus, né? Quando, aleluia, no tempo de Moisés, né? No Antigo Testamento ali, no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, né? Todo mundo ouvia falar de Deus, dos milagres de Deus, mas ninguém tinha visto Deus, ninguém tinha essa revelação, né, de quem era Deus, de como ele era, né? Ninguém tinha essa revelação de Deus, né? Quem não servia a Deus tinha ídolos, né? Então eles tinham lá os seus ídolos que eles chamavam de Deus, e a única revelação que eles tinham de Deus, né, era esses deuses aí, né? Os deuses que o homem faz à mão, né? Então Jesus veio para revelar
a natureza divina de Deus, né? Revelar a natureza divina de Deus e revelar aí a essência do nosso Deus, né? Então ele veio aqui. Então as pessoas tinham dificuldade de adorar a Deus, né? De ter fé em Deus e adorar a Ele, de servir a Ele, porque ele dizia assim: como a gente vai adorar e orar a um Deus que a gente não vê, né? Um Deus que a gente não sabe como é que é a cara dele, como é que ele é, né, e tal. Então, Jesus, ele veio revelar a natureza de Deus para nós, viu, igreja? Então, glórias a Deus. Quando nós falamos que Jesus é Deus, é isso, né? Ele pegou a palavra dele, transformou em uma pessoa para ele se revelar a nós. Simples assim. Simples assim não, isso é poder de Deus, né? Mas eu estou falando de uma maneira clara aqui para vocês entenderem, tá? Quando fala que Jesus é Deus, é isso. Deus Pai pegou a palavra dele e transformou carne e osso e mandou aqui na terra, nasceu no ventre de Maria e habitou entre nós, para que nós pudéssemos conhecer ele, para que nós pudéssemos conhecer esse Deus, que as pessoas tinham dificuldade de crer nele, né? Abraão foi o pai da fé porque ele creu sem ver, né? Jesus não tinha vindo ainda, Deus não tinha se revelado ainda, né? E Abraão creu mesmo assim. Então por isso ele é o pai da fé. Ele é um pai na fé, né? Então vamos mais aqui, né? Então Jesus, ele é a palavra de Deus que se encarnou para revelar Deus aos homens e para redimir a humanidade. Amém? Então, redimir, eu coloquei até aqui o significado de redimir para vocês entenderem a fundo, né? Jesus, ele é a palavra de Deus que se encarnou para revelar Deus aos humanos, né? E para redimir a humanidade. Então, biblicamente, redimir significa resgatar ou libertar, resgatar ou libertar algo de alguém, né? Libertar algo ou alguém, né? Geralmente através de um pagamento ou sacrifício. E Jesus, ele pagou a nossa dívida através do seu sacrifício. Ele não pagou com dinheiro, ele pagou com a própria vida, né? Ele sacrificou a própria vida para nos redimir. Amém, igreja? Muito forte isso, né? Então vamos ler aqui João capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó: no começo, aquele que é a palavra já existia, tá? Então Jesus, ele já existia porque a palavra de Deus já existia, né? E foi criado todas as coisas com o poder da palavra. Então, quando Deus criou a natureza, quando Deus criou o homem, já estava ali, né? Deus e a sua palavra que se representa Jesus, tá? Então, no começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Amém, pessoal? Então, para que vocês entendam isso, né? Por exemplo, se eu falar, né? Eu gravo aqui a minha voz, aí vocês estão vendo a minha palavra, né? A minha voz, né? E aí vocês escutam no outro dia a gravação. Aí vocês vão entender que é o quê? Ali sou eu falando. Mas na verdade não é eu, é a minha palavra, é a minha voz, né? É a minha fala. Então, mas você não vai dizer que a minha fala é outra pessoa. Aquela fala sou eu falando. Amém? Então, da mesma forma que Jesus é a palavra de Deus, Jesus é Deus, é nesse sentido. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus, né? A palavra de Deus é a palavra do próprio Deus, né? Que se tornou uma pessoa e veio e habitou entre nós, e ela mesma pregou por si. A gente vê pessoas rasgando a Bíblia, né? A gente vê pessoas rasgando a Bíblia e tudo, e achando que vai apagar, né? Que não vai ter mais pregação, que não vai ter mais como pregar porque estão queimando Bíblia. Pode queimar todas as Bíblias. Pode queimar todas as Bíblias, porque se não houver profeta, se não houver pregador, a palavra vem e prega por si mesmo, igual Jesus veio, né? E pregou para nós. A palavra se fez carne e pregou para nós, né? O maior pregador
que houve o maior profeta, o maior pregador que já existiu no mundo, né? Em todo o mundo, foi Jesus, porque ele é a própria palavra, né? E queriam muitas vezes pegar ele em contradição, né? Como uma palavra vai se contradizer com ela mesma? Ele já era a própria palavra, como é que iam pegar ele, né, em contradição, né? Eita, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, viu? É muito profundo, igreja, é muito profundo mesmo, né? Então vamos ver aqui, né? Aleluia, glórias a Deus. Estamos no Novo Testamento, né? Estamos, aleluia, meditando no Evangelho, né? Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, né? Então, estamos meditando, né? Já estamos aqui, já chegamos no Evangelho, né? Então, vamos entender a finalidade do Evangelho, porque hoje muitos estão usando, né, o Evangelho, né, de qualquer jeito, né? Usando para seus próprios fins, usando para o seu próprio benefício, mas a essência, a finalidade do Evangelho não pode se perder. João deixou escrito aqui a finalidade do Evangelho de Jesus, né? Ele deixou escrito aqui, João deixou escrito no capítulo 20, no versículo 30 e 31, João escreveu: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos no livro, mas estes foram escritos, né? Mas os que têm escrito, né? Mas estes que foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias. Creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Amém? Então, ele diz a finalidade do Evangelho e ele diz que Jesus, ele é o Messias e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, né? Aí a parte B do versículo 31 diz: e para que crendo tenham vida por meio dele, tenham vida eterna por meio dele. Amém? Porque você pode dizer assim: ah, mas eu estou vivendo, eu não tenho Jesus, eu sirvo o diabo, né? E igual lá os fãs da Lady Gaga, né? Ah, eu sirvo o diabo e eu tenho vida. Tá bom, você tem vida, mas não tem vida eterna, querido. Você tem vida, mas não tem vida eterna. Vida eterna só Cristo pode dar. Só Cristo pode dar, né? Então vamos aqui para o segundo banner, né? Vamos trazer aqui a definição do Filho de Deus, né? A definição do Filho de Deus, né? No sentido em relação a relação de unidade, né? A relação única, né? De Deus, né? De Jesus com Deus e Deus com Jesus, né? Jesus não é apenas um filho. Jesus não é apenas um filho de Deus no sentido comum, como um filho humano. Ele é o filho unigênito e único, né? Ele é o filho unigênito, o único que possui a mesma natureza divina do Pai. Nós somos filhos de Deus depois que nós aceitamos Jesus. Nós aceitamos Jesus e fazemos a vontade dele, que não adianta só aceitar Jesus e fazer a vontade do diabo. A Bíblia diz que os que fazem a vontade de Deus são filhos de Deus, e os que fazem a vontade do diabo são filhos do diabo. Então não basta apenas levantar a mão e levar o título de cristão fazendo a vontade do diabo, né? Hoje tem muitos cristãos aí, né, que estão fazendo a vontade do diabo e dizendo que é filho de Deus, mas na verdade a Bíblia já declara que é filho do diabo. Todos aqueles que fazem a vontade do diabo são filhos do diabo, né? Então, Jesus, ele é o Filho único de Deus, porque ele é o único que possui a mesma natureza divina do Pai. Nós não temos essa natureza divina do Pai. Nós temos a natureza miserável, pecadora, que só tem vontade de pecar. Quando nós oramos, quando nós consagramos, quando nós jejuamos, quando nós lemos a Bíblia, essa vontade não provém da nossa carne. Essa vontade não provém da nossa natureza. Essa vontade provém do Espírito Santo de Deus que está em nós. E se uma vez que eu prefiro
obedecer a minha natureza humana, eu prefiro o pecado, o Espírito Santo de Deus sai de mim e eu não vou ter vontade de orar, eu não vou ter vontade de ler a Bíblia, porque o Espírito de Deus não está em mim. Quem vai fazer com que eu frutifique essa vontade de orar, vontade de ler a palavra, vontade de consagrar, vontade de obedecer a Deus, é o Espírito Santo, quando eu decido obedecer. Nós temos o direito de escolha, de decidir se vai obedecer a Deus ou se vai obedecer à nossa natureza humana, que automaticamente é a vontade do diabo. A vontade da natureza humana é a vontade do diabo. Amém, igreja? Então, a definição também do Filho de Deus é também no sentido dele ser o revelador da natureza divina, né? Jesus, ele é o revelador, ele é Filho de Deus porque ele é o revelador da natureza divina. Jesus vive plenamente a divindade e revela a natureza do Pai aos humanos. Ele vive plenamente a divindade, né? A sua divindade, e revela a natureza do Pai aos humanos, né? Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus que se encarnou e vivenciou a vida humana, né? Igual eu falei aqui outro dia, ninguém pode dizer, Deus não sabe o que é sofrer não, porque ele nunca sofreu. Deus não sabe o que é dor, porque ele nunca sentiu dor, né? Ninguém pode falar assim de Deus, que ele veio aqui e sentiu tudinho. Ele sentiu tudinho, sabe até mais do que nós, porque ninguém nunca sofreu igual Jesus. Não existe nenhum ser humano na terra que sofreu igual a Jesus, né? Sofreu a dor da carne, sofreu a dor na alma, né? Então, ele sofreu como ninguém sofreu como Jesus, né? Então ele é a palavra que se encarnou e vivenciou a vida humana, revelando o amor revelando o amor e o poder de Deus a nós seres humanos. Amém, igreja? Muito forte isso aqui, né? Então também definindo o Filho de Deus, Deus, ele Jesus, ele é Deus e homem também. Jesus, ele é Deus e homem, né? Então ninguém pode falar que Deus, que Jesus, né? Ele fez ali um teatro, né? Ele é Deus, mas ele se fingiu ser homem, né? E tal. Não, Jesus, ele não é uma farsa. Jesus, verdadeiramente, ele é 100% Deus e ele também foi 100% homem, tá? Então ele é Deus e homem. Jesus, ele é simultaneamente Deus e homem, né? Assumindo a natureza humana e a divina, para nos mostrar o caminho para a salvação, né? Para nos mostrar o caminho para a salvação e para nos revelar o Pai. Amém, igreja? Muito forte, né? E também no sentido de ele é Filho de Deus, também no sentido de redentor, né? Ele, como Filho de Deus, ele também é redentor da humanidade, né? Ele é o redentor da humanidade. Jesus veio para salvar a humanidade, oferecendo a vida eterna e reconciliação com Deus, né? Ele veio para nos salvar, para salvar a humanidade, oferecendo vida eterna e a reconciliação com Deus. Qual reconciliação? A reconciliação que perdeu quando Adão e Eva pecou, o homem perdeu, né, a comunhão com Deus. Então Jesus, ele veio para nos dar vida eterna e também nos trazer de volta a reconciliação de Deus, né, de Deus com o ser humano, né? Então, o título de Filho de Deus, não implica, né? O título de Filho de Deus não implica que Deus tem um filho no sentido de uma relação familiar humana, tá, pessoal? Mas sim
que Jesus é o único que manifesta e revela o Pai. Ele é o único que manifesta e revela o Pai. Por isso ele leva esse título de Filho de Deus e de Filho único. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então tá aí, né, onde nós tivemos aí a revelação de Jesus, né, o Filho de Deus, e com todas essas características, né, que ele tem. Ele é verdadeiramente um Filho de Deus, né, aleluia, com todas essas características divinas. Ele é verdadeiramente o Filho único de Deus, amém? O qual nós fomos adotados como filhos de Deus, mas não temos, a gente até, né, tenta representar Jesus, né, com os nossos atos, com as nossas ações, né, a gente faz de tudo para que as pessoas vejam Deus em nós, mas nós nunca vamos ser igual a Jesus no sentido de revelar, né, revelar o Pai, né, assim como Jesus revelou o Pai para nós. Nós não vamos nunca ser igual a Jesus, porque não somos como ele, né? Ele é o Filho único de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus através de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos agora meditar em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o médico Lucas, que escreveu. Ele escreveu o livro de Lucas e também escreveu, eu falei aqui os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, né? Então, Lucas, ele escreveu o livro de Lucas e também escreveu o livro de Atos, amém? Lucas, ele era um grande evangelista, né? Então, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui a revelação de que Jesus, ele é o justo, ele é o Senhor de todos e ele é o Senhor que nos salva, amém? Vamos meditar em Atos capítulo 4, versículo 12 e também Atos capítulo 10 e versículo 36, ok? Então, vamos ler a nossa introdução aqui, que diz assim: Jesus é descrito como o justo e Senhor de todos na Bíblia, né? Indicando que ele é a fonte de justiça e o governo indicando que ele é a fonte de justiça e o governante supremo, tá? Ele é a fonte da justiça e o governador supremo. Ele cumpriu a justiça de Deus ao viver uma vida perfeita e morrer pelos nossos pecados, tornando-nos justos diante de Deus através da fé. Além disso, como o Senhor, ele tem autoridade sobre todas as coisas, né? Além disso, como o Senhor, ele tem autoridade sobre todas as coisas, incluindo a vida e a morte. Muito forte, né, meus irmãos? Então vamos ler aqui, ó, Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, de Jesus, né? Pois não há no mundo, né? Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Não há outro no mundo inteiro, não há outro que Deus nos deu, né, que possamos ser salvos, a não ser Jesus. Amém, igreja? Então, ele é o justo, ele é o Senhor de todos, ele é o nosso Salvador. Vamos ler aqui, ó, Atos agora capítulo 10, versículo 36, que diz assim: vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Amém, igreja? Então, glória a Deus por essa palavra. Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é
o nosso Salvador, o Salvador de todos. Ele é o justo, Ele é o Senhor que salva, Ele é o único que pode salvar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por isso, né? Então vamos meditar aqui também em Romanos, né? Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos traz a revelação de que Jesus, Ele é o pacificador, né? Jesus, Ele é o pacificador, Ele veio para trazer a paz, né? Onde havia condenação, onde havia, né, destruição, onde havia tristeza, né, angústia, onde existia, onde o mal prevalecia, né, tormento, né? Jesus, Ele é o pacificador, Ele veio, né, para nos trazer a paz, a salvação, o refrigério, né, trazer a cura, a libertação. Por isso Ele é o pacificador. Amém? Então Jesus é chamado de pacificador porque a sua morte e ressurreição reconciliam, né, a humanidade com Deus, restaurando a harmonia entre ambos, né? Ele é a fonte de paz verdadeira. Ele é a fonte de paz verdadeira, superando a paz superficial do mundo, né? Essa paz superficial do mundo, né? Que quando você está sem nenhum problema, você fala assim, eu estou em paz, né? Mas às vezes você não tem, né, problemas, né, na terra, você não tem, por exemplo, a ausência de conflito, né? A gente pode sentir que está em paz, né? Por estar, por sentir a ausência de conflitos, né? Mas é uma paz superficial. A paz que Deus nos dá vai muito além dessa paz, essa paz do mundo, essa paz superficial que o mundo nos oferece, ou que temos por algum momento, né? Vamos dizer assim, né? Então, através dele, através de Jesus, é possível encontrar a paz, né? A paz a paz em relacionamento e em nosso interior. Nós podemos achar a paz que excede todo o entendimento, né? A paz que o mundo não pode entender, né? O mundo vê o cristão ali passando por prova e o crente está louvando a Deus, o crente está pregando, o crente está dizendo que Jesus é bom, e ele não entende isso. Ele fala, mas por que esse crente não já se matou? Porque se eu tivesse passando pelo que ele está passando, eu já tinha me matado. O ímpio fala assim, né? Se eu tivesse passando o que aquele crente está passando ali, eu já tinha tirado minha vida. Mas eu não sei por que ele consegue sentir tanta paz e não sei como ele consegue ser feliz assim, né? Então essa paz, né, que o mundo não pode entender. O mundo não pode dar essa paz e nem também pode entender, né? Então vamos ler aqui o Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos paz com Deus por meio, o apóstolo Paulo ele faz aqui, né? A carta aos Romanos, né? Ele diz aqui na sua carta, né? Agora que fomos aceitos por Deus, Deus nos aceitou por meio da fé que temos nele, né? Temos agora paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele, né? Por meio de Jesus Cristo que nós temos paz com Deus. Amém, igreja? Então, vamos entender aqui, né, esse pacificador, né? A profundidade desse pacificador, de que Jesus ele é verdadeiramente o pacificador, né? No sentido de reconciliação. Jesus por meio da sua vida, morte e ressurreição, né? Ele é o agente da reconciliação entre Deus e a humanidade, quebrando, né, as barreiras do pecado e da inimizade com Deus. Amém? Nós vivíamos
né, existia uma barreira entre Deus e o homem por causa do pecado. Jesus quebrou essa barreira do pecado, né, e a barreira da inimizade com Deus. Éramos inimigos de Deus e nos tornamos amigos e filhos de Deus através de Jesus, né? Então ele é verdadeiramente o pacificador, porque através da sua morte e ressurreição ele se tornou o agente da reconciliação entre Deus e a humanidade. Amém, meus irmãos? Então também esse pacificador, ele é a fonte, ele é o pacificador porque ele é a fonte de paz. Ele é a fonte de paz. Jesus é a paz. A paz que Jesus oferece. A paz que Jesus oferece é profunda e verdadeira. Não apenas a ausência de conflitos, mas a harmonia e justiça. Amém, meus irmãos? Jesus também, ele é exemplo de paz, né? Ele é o exemplo de paz. Jesus viveu e ensinou sobre paz. Ele viveu, né, e ensinou sobre paz, mostrando como buscar, né, a reconciliação, a reconciliação em relacionamentos e como lidar, né, com os conflitos de forma construtiva, né? Por exemplo, pagar o mal com o bem, né? É uma forma que Jesus nos ensinou de buscar a paz, né? É você retribuindo o mal com o bem, né? Pagando o mal com o bem. A pessoa te fez o mal, né? Por exemplo, né? Por exemplo, tá lá a pessoa no RH, né? A pessoa lá trabalha no RH de uma empresa, né? E aí daqui a pouco ela se depara com o currículo de uma pessoa que fez mal para ela, né? E essa pessoa, a pessoa que não tiver Deus no coração, ela vai querer pagar o mal com o mal, né? Falar, não vou dar essa vaga aqui para essa pessoa não, que essa pessoa aqui me prejudicou em uma situação tal, e agora eu tô numa posição aqui que eu posso, né? Eu tenho um poder na mão de beneficiar essa pessoa e de não beneficiar essa pessoa, né? Mas nós, como cristãos, é a hora da gente pagar o mal com o bem, né? Aí a pessoa vai lá, né, se for realmente um currículo bom, a não ser que seja um currículo ruim mesmo, seja dos piores, aí a pessoa não vai, né, promover a pessoa ali, sendo que, mas se a pessoa realmente tem ali um currículo bom, né, e ela está entre os melhores e tal, né, e no sentido, né, técnico, profissional, né, dentro dos padrões ali, a pessoa ela pode ser escolhida, selecionada, né? Nós, como cristão, nós, aleluia, temos que deixar, temos que mostrar a diferença, pagando o mal com o bem, né? É isso que Jesus nos ensina, né? Aleluia, vencer, né? Lidar com os conflitos de forma construtiva. E pode ter certeza que se nós, no momento em que nós nos depararmos numa situação dessa, onde escolher, né, pagar o mal com o mal e pagar o mal com o bem, nós vamos sentir essa paz, né? Essa paz que excede todo entendimento, né? Em nossas vidas, quando nós dormimos, quando acordamos, quando andamos, né? E podemos andar de cabeça erguida quando vencemos ali os nossos conflitos, vencemos o mal com o bem, nós vamos dormir muito em paz. Amém? Então, Jesus, ele ensinou isso. Jesus, ele não só manda a gente fazer isso, né? Quando levar um tapa, dar outra face para bater. Ele não só ensinou isso, não. Ele também passou por isso. Jesus foi cuspido, ele sofreu, ele foi levado como um cordeiro, foi morto e ele não reclamou. Ele não, né? Muito pelo contrário, ele falou, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, né? Jesus, ele tinha o poder de fazer fogo cair do céu e matar, consumir todo aquele povo que estava fazendo ele sofrer, mas ele não revidou. Em nenhum momento ele revidou, não é verdade? Então, temos aqui também
Jesus, ele... Deixa eu voltar aqui para eu pegar o gancho aqui, né? Jesus, ele é o pacificador também, porque nós, por causa dele, nós temos paz com Deus, né? Pra gente encerrar essa parte aqui, ó. Temos paz com Deus, né? Por causa dele. A paz que Jesus oferece é a paz, né? É a paz com Deus que nasce de uma relação restaurada, de uma paz restaurada com o Criador. Amém, meus irmãos? Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Então, para a gente encerrar aqui o resumo, né? Nós vamos resumir lendo uma passagem aqui de João, no capítulo 8. Se vocês quiserem conhecer essa passagem, né? Que foi da mulher, que conta a passagem da mulher que foi pega em adultério, né? Essa mulher, a lei, né? Perante a lei de Moisés, né? Ali os doutores da lei, os fariseus, eles... perante a lei de Moisés, mediante a lei de Moisés, eles queriam pegar Jesus, né? Eles queriam pegar Jesus de uma falha, né? Então eles alegam, né? Eles apresentam a mulher que foi apanhada em adultério, né? Já estou lendo o contexto aqui para vocês, que não deu para colocar tudo, né? Então já estou falando aqui do contexto para vocês entenderem. E eles trazem essa mulher, Jesus, ele fala, né? Que mediante a lei de Moisés, essa mulher teria que ser morta a pedradas, né? Então, ele enfatiza que Jesus, ele enfatiza que a paz verdadeira, né? Que a verdadeira paz não é meramente a ausência de conflitos, mas a presença de amor e reconciliação. Além de seus ensinamentos, né? As ações de Jesus também exemplificam seu papel como pacificador, né? O exemplo dele, né? As ações dele exemplificam o seu papel como pacificador nesse exemplo, né? Num exemplo muito notável que quando ele dá a resposta à mulher que foi pega em adultério ali em João, capítulo 8, do versículo 1 a 11. Depois você lê lá do versículo 1 a 11, eu coloquei a partir do versículo 6, tá? Mas depois, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, em João 8, vocês podem ler aí do versículo 1 até o 11, que você vai ver contando toda essa história aí, né? Mas eu vou ler aqui só a partir do versículo 6 até o 11 para vocês entenderem, né? Então os fariseus, fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus. Vai vendo isso aí, ó. Pois queriam acusá-lo, né? Mas ele se abaixou, não respondeu nada. Ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Aí o versículo 7 diz: como eles, os fariseus, continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou, né? Ele encurvou assim para escrever no chão. Depois ele endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Aí no 8 diz: depois abaixou, né? Depois Jesus abaixou-se outra vez, né? E embora depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, né? Quando ouviram Jesus falar para eles, né? Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Quando eles ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelo mais velho. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali. Ela continuou ali, a mulher, né? Continuou ali com Jesus. Só restou ela e Jesus, né? Ela estava ali de pé, né? Ela ficou apenas ela ali de pé. Então Jesus
endireitou o corpo e disse, Jesus se levantou, né, e disse: mulher, onde estão eles? Onde estão os seus acusadores? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus disse: pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Amém, igreja? Então esse foi o exemplo, né? Esse foi o exemplo de pacificador que Jesus deu para nós, igreja. Amém? Que nós possamos ser como Jesus. Não seja um criador de problema. Não seja um colocador de lenha na fogueira para ver a desgraça na vida de alguém. Se você viu alguém que lançou uma fofoca, trouxe uma fofoca, não coloque mais lenha na fogueira, não. Se você já está vendo que tem uma pessoa que está com problema com outra pessoa, não bote mais lenha na fogueira, não. Porque você está fazendo o contrário de Cristo. Você não está apaziguando. Você não está fazendo o papel de Cristo. Você está fazendo o papel do diabo, que é o diabo que fica falando no ouvido das pessoas. Taca a pedra nela, destrói, quebra a cara dela, destrói a cara dela, faz com que ele se destrua. É o diabo que fala no ouvido para atirar pedra, né? Então que nós possamos fazer o papel de Cristo. Jesus estava ali, mas ele não tacou pedra. Ele não tacou pedra. Ele era o único que podia, igreja. Ele era o único que podia tacar pedra, porque ele não tinha pecado. Ele podia sim tacar pedra, mas ele, como pacificador, ele não atirou a pedra, né? Ele falou: vá e não peques mais. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Amém, igreja? Que nós possamos ser como Jesus, que nós, aonde nós chegarmos, nós vamos trazer a paz, né? Eu tive uma oportunidade, né, de dar um bom testemunho, né, de ser um pacificador, né, igual eu contei outro dia desse aqui, uma pessoa que queria, né, queria agredir o Sérgio, queria tirar a nossa paz ali, a pessoa estava perturbando a gente, né, e a ponto de acontecer uma contenda ali, né, onde eu entrei no meio para apaziguar, né, para apaziguar ali uma afronta, né? Uma afronta. Onde estava ali eu e meu sogro, né? E a tia da minha esposa também, né? E eu pude entrar ali e apaziguar. Esse é o papel do cristão. Esse é o papel do cristão, né? E muitas vezes nós estamos, né, em ambientes onde nós vemos ali uma contenda, uma confusão, e a gente somos apáticos, somos omissos, né? Somos omissos. Não quero me meter em confusão, não tenho nada a ver com isso e tal. Tudo bem, né? Tem situação que é caso de polícia, você não pode, né? Mas se for algo que você consiga apaziguar, né? Você sendo um conhecedor da verdade, não seja omisso. Hoje as pessoas estão omissas, as pessoas preferem pegar o celular e filmar e botar na internet do que ir lá e apaziguar uma situação, né? Onde poderia ser evitado uma morte, onde poderia ser evitado um problema maior, né? Aí a pessoa é omissa e ela prefere pegar o celular e ficar lá de longe filmando. Olha lá, ele vai matar ela, ó. Aí vem lá o marido e mulher querendo se matar, né? Aí vem dois amigos lá que viraram inimigos e agora quer se matar. Aí o cara vai lá, ele vai atirar nela, ó. Olha lá, ele vai atirar nele, ó. Olha lá, ele vai dar um soco na cara dele, ó. E não sei o que. Prefere filmar e fica desejando ainda. Hoje as pessoas estão tão preocupadas com visualização, né? Em produzir conteúdos que dê visibilidade, que ele está ali desejando que o cara dê logo um soco, dê logo um tiro na cara do outro, para poder o vídeo dele ser um vídeo relevante. As pessoas estão desse jeito, igreja. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o papel do diabo e não de Deus. Nós não estamos fazendo o papel de pacificadores, não. Estamos fazendo o papel do próprio diabo. É ele que fica ali, ó, né, fermentando, né, desejando que aconteça uma desgraça, que as pessoas se destruam uma a outra, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Amém?
esta é a palavra de hoje, esse é o estudo de hoje, que nós possamos, né, aleluia, ser como Cristo, que nós possamos reconhecer a essência desse Deus que é tão maravilhoso, que deu sua vida por nós. E você que está nos ouvindo agora, você está esperando o quê? Para amar um Deus desse, para dizer sim para Ele, para dizer sim, Senhor, eu te aceito. Você está esperando o quê? Para abandonar os vícios, para abandonar a prostituição. Ah, pastor Evanildo, mas eu não consigo. Não importa. Primeiro, vamos por partes. Aceite Ele, fala, eu te aceito, Senhor, como único Senhor e Salvador da minha vida. É Ele que vai te ajudar a você sair. Sem você aceitar Ele, você não vai conseguir sozinho. São quantas pessoas que falam assim, não, eu não quero ir agora, porque eu ainda estou fumando, ainda estou bebendo, ainda estou tendo relações antes do casamento, ainda estou me prostituindo, eu sou uma profissional da prostituição, eu sou um profissional da prostituição. Primeiro, vamos por partes, aceite Ele. Aceite Ele, Ele não vai invadir seu coração não, Ele não vai invadir, Ele não vai invadir. Ele não vai invadir, porém o diabo já invadiu a sua vida. O diabo já invadiu a sua vida. Mas se você disser sim para Jesus, dizer sim, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque você pode dizer assim, eu já tenho Jesus, porém eu tenho fé em Maria, porém eu tenho fé em Aparecida, porém eu tenho fé em São Roque, em São João, em São Benedito, em Santa Rosa de Viterbo, sei lá, né? Você pode falar que tem fé em tantos santos aí, né? Mas Deus, Ele não aceita. Deus não aceita você dizer que ama Ele e ama também outros ídolos, que você tem fé nele e também tem fé em outros ídolos. Ele não aceita, igreja. Ele não aceita. Você, quando você tem vários ídolos e você diz que tem fé em Deus, você está diminuindo Deus. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de santo para Ele trabalhar na sua vida, para Ele te dar paz, para Ele te dar prosperidade, para Ele te dar alegria, para Ele curar você. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele não precisa. Ele usa o seu poder aonde Ele quiser, quando Ele quiser, a hora que Ele quiser. Se Ele quiser usar anjos, Ele usa anjos. E se Ele quiser Ele mesmo operar, Ele mesmo opera em nossas vidas, mas Ele não precisa de ninguém. Então, quando você diz que você ama Jesus, que você tem fé em Jesus, mas você tem fé em outros ídolos, você está diminuindo Deus. Você está dizendo que Ele não é suficiente, que Ele não tem força suficiente, que Ele não é poderoso o suficiente para salvar você, para ajudar você. Amém, meu amigo e minha amiga? Eu te convido, aceite Jesus nessa noite. Aceite Jesus nessa noite. Ele quer salvar você. Ele quer salvar você. Basta tão somente você levantar a sua mão aí onde você está e dizer, sim, Senhor, eu não estou te vendo, mas Jesus está te vendo. E você pode, se você estiver, aleluia, pelas nossas redes sociais, aí aonde você está nos ouvindo, entre em contato conosco, aleluia, se apresente para nós. E vamos entrar em contato com você, mesmo depois do culto, vamos entrar em contato com você, vamos, aleluia, te dar auxílio, vamos te ajudar, vamos te auxiliar, né? Vamos te orientar, e nós vamos, aleluia, te ajudar com um discipulado, né? E você vai viver uma vida plena com Deus, e você vai ver o quanto é maravilhoso viver uma vida com Deus. É maravilhoso ouvir a voz de Deus, dormir com o Senhor, falar com Ele antes de dormir, falar com Ele quando acordar. É maravilhoso falar com Ele andando, né? Falar com Ele no trabalho, na academia, no trânsito, você louvar a Ele, falar com Ele. É maravilhoso viver com Deus, ter comunhão com Deus. É maravilhoso. Você não se sente sozinho, ainda que você esteja sozinho, você não se sente sozinho, porque você sente a presença de Deus andando com você, dentro de casa com você, aonde você estiver, no avião, no metrô, no ônibus, aonde você estiver, em casa, sozinho, dentro de um calabouço. Se você estiver dentro de um calabouço, dentro de um porão, sozinho, você, aleluia, vai se sentir que Deus está contigo. Você vai sentir que Deus está contigo. Se você é um servo de Deus fiel, que faz a vontade dele, você jamais vai se sentir sozinho, porque Deus, ele preenche, aleluia,
todo vazio do nosso coração, todo vazio que existe na nossa vida, Ele preenche tudo, amém? Então eu quero orar nesse momento por todos aqueles que decidiram aceitar Jesus. E se você quiser, aleluia, você que é desviado, sentiu o desejo de voltar para Jesus, aleluia, Deus, Ele te aceita de volta, aleluia. E Ele diz, assim como Ele disse para essa mulher que foi apanhada em adultério, Ele disse, vá e não peques mais. O Senhor também diz, aleluia, nesta noite, eu também não te condeno, vá e não peques mais, amém? Então receba Jesus no seu coração através dessa oração, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, muito obrigado por esta palavra poderosa, Pai. Pai, eu quero te apresentar neste momento, Pai, todas as vidas que estão te recebendo nesta noite. Todos, Pai, que receberam, Pai, esta gravação, ouviram, Pai, esta gravação, apareceu para esta pessoa. Não sei quanto tempo, Pai, tem essa gravação, mas não importa, Pai, o Senhor opera da forma que o Senhor quer, quando o Senhor quer, Pai. Então, se este vídeo, meu Pai, foi usado para que essas pessoas pudessem aceitar Jesus, ou essas pessoas que estão nos ouvindo agora em tempo real, aleluia, glórias a Deus, elas sentiram um desejo no seu coração de aceitar Jesus, e aqueles que estavam afastados dos teus caminhos, se arrependeram, Pai, e decidiram voltar para os teus caminhos, eu te peço, Pai, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor, e que elas possam viver uma vida plena com o Senhor, uma vida, não uma vida religiosa, mas uma vida de obediência, uma vida de amor, de respeito, de temor ao Senhor, uma vida de louvor e de adoração ao Senhor e de testemunho, aleluia, do Senhor, Pai, aleluia, que eles sejam abençoados, que eles sejam prósperos, Pai, que eles sejam felizes, Pai, aleluia, glórias a Deus, e que eles sejam livres de toda a condenação do pecado, e que caia por terra a morte e a condenação, e que haja vida onde haver morte, que haja vida, Pai, e que essas pessoas venham ter vida longa na presença do Senhor, e que os planos do Senhor venham se cumprir na vida dessas pessoas, aleluia, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus, e nós cremos, Pai, nós cremos que o céu está em festa pela vida destas pessoas, e já te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, pelas vidas que se entregaram a Jesus, aleluia, e que nós possamos, aleluia, glórias a Deus, cumprir o ídolo do Senhor. Você que recebeu Jesus, não deixe de falar do amor de Deus, não deixe de dar o seu testemunho, aleluia, leve Jesus, assim como eu fui usado nesta noite, para pregar a palavra de Deus para você, para apresentar a essência desse Deus maravilhoso, do Deus vivo na terra para você, aleluia, o Deus único. Seja também um instrumento de Deus para falar desse Deus nas suas redes sociais. Não precisa você ser consagrado e ungido a missionário para você falar de Deus, para você testemunhar do Senhor, para você trazer um versículo da palavra de Deus, para você apresentar Jesus para essas pessoas. Não, aleluia, fale do seu testemunho, fale de como você se rendeu a Deus, de como Deus, né, aleluia, como você encontrou Jesus, e aí o Espírito Santo vai te conduzir com os versículos que você vai trazer, ali postar na sua rede social, ou você gravar vídeo, não importa, quem sabe você não vai ser um grande influenciador. Talvez Deus esteja levantando hoje aqui um grande influenciador, uma grande influenciadora, basta tão somente você, aleluia, deixar Deus usar a sua vida, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus tomar a sua boca, e você vai ver, aleluia, que você vai ser útil para Deus. Você que talvez esteja se sentindo, né, não estava se sentindo inútil, mas Deus pode fazer você ser muito útil para Ele na obra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você não nasceu, assim como eu, você não nasceu por acaso. Deus já tinha um plano na sua vida, desde o ventre da sua mãe. Deus já tinha um plano na sua vida, só que o diabo queria destruir a sua vida, não queria que esse plano acontecesse, mas Deus chegou em tempo e salvou você, e agora se levante e vá cumprir o propósito de Deus na terra, para a glória dele, aleluia, glórias a Deus, amém, meus irmãos, glórias a Deus. Então quero já estar trazendo aqui os avisos. Amanhã nós temos Quarta da Bênção com a pastora Camila Gomes, a palavra poderosa da Quarta da Bênção, no canal do YouTube da pastora Camila Gomes, às 19 horas, irmãos, não percam, tá bom, pessoal? Se programe para
estar aí ouvindo a palavra da Quarta da Bênção com a pastora Camila Gomes no canal do YouTube da pastora Camila Gomes, tá bom? Às 19 horas. E no domingo temos o culto da família presencial e online às 19 horas. Os irmãos, se programem, o culto de domingo é o primeiro culto da semana, então você comece a semana abençoado, não deixe de receber a sua bênção para você começar a semana aí abençoado com o direcionamento de Deus para vencer as lutas e as pelejas e as guerras que nós enfrentamos todas as semanas, todos os dias. Nós precisamos, né? Não podemos faltar em nenhum dos cultos, e principalmente o culto de domingo, que é um culto que nos dá direcionamento, né? Onde nós recebemos força, nós recebemos as armaduras de Deus, o direcionamento de Deus para nós lutarmos a semana toda com Ele, né? Com a ajuda do nosso Deus. Então não perca o culto de domingo em nome do Senhor Jesus, tá bom? E a nossa rádio, pessoal, a nossa rádio 24 horas para edificar você, sua casa e a sua vida. Você pode ouvir a nossa rádio, né, no seu smartphone, baixa o aplicativo da nossa rádio, né, e você vai ter aí a nossa rádio 24 horas para você, né, ir pro monte, orar no monte, para você viajar escutando, né? Quem gosta de viajar de ônibus, quem gosta de andar de Uber, quem gosta de andar de trem, de metrô, né, de bicicleta, você vai pôr o seu fonezinho no ouvido aí, ouvindo a nossa rádio 24 horas. É maravilhoso. Aqui eu durmo ouvindo a minha rádio bem baixinho, né, no pé da cama. Então é maravilhoso, né, você edificar a sua vida. Tem oração, né? Oração o dia todo, 24 horas nós temos orações, diversas orações para edificar a sua vida. Tem louvor, tem palavra, e não são qualquer louvor não, são louvores selecionados, louvores bem alegres, bem animados para você, né, que estiver num momento ali, de repente na academia, daqui a pouco vem um louvor bem pentecostal, um louvor bem avivado, louvor sertanejo, né, de vários estilos musicais para você edificar a sua vida. Então não deixe. A nossa rádio, pessoal, né, isso aqui não é para minha glória não, é para honra e glória do Senhor Jesus. A nossa rádio é uma das rádios mais bem atualizadas do Brasil, pessoal, tá? Eu escuto várias rádios. Eu, como comunicador, eu escuto outras rádios de outros amigos meus, né, rádios grandes, rádios pequenas, né? E para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, o Senhor nos deu aqui o direcionamento e a sabedoria para a gente atualizar a nossa playlist. Então a nossa playlist é uma das playlists mais bem atualizadas do Brasil, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Você não vai se enfadar de ouvir a nossa rádio, porque ela é uma rádio que ela toca os louvores bem, né, bem calmo, bem espiritual. Daqui a pouco ela já toca, né, daqui a pouco já entra uma oração, já entra uma palavra, né, e já entra um louvor bem alegre, né, então bem avivado. Então você não vai se enfadar de ouvir a nossa rádio, porque a nossa rádio é uma playlist muito bem feita, justamente para não causar enfado, não causar sono em você, né? Tem umas rádios que você escuta aí que dá até sono, né? Misericórdia. Mas a nossa rádio aqui, quem conhece sabe que a nossa rádio é uma rádio bem alegre, bem animada, né? Pra gente ter um estilo de vida aí bem aleluia, alegre, cheio da comunhão e da graça de Deus. Então vale a pena você experimentar ouvir a rádio. E não fique sozinho não seja egoísta não, compartilhe para outras pessoas também, né, ser abençoado aí através da nossa rádio, em nome do Senhor Jesus. Já estamos com um pico de quase 6 mil ouvintes, né, estamos um pico aí de quase 6 mil ouvintes, 5.590, alguma coisa assim. Então vamos crescer mais, pessoal, vamos crescer mais aí, vamos chegar aí, sei lá, 10, 15, 20, 30 mil ouvintes aí, né? Eu preciso da sua ajuda para isso. Se você compartilhar, outras pessoas, né, vão ter a curiosidade de conhecer, e uma vez que a pessoa clicar no play lá, ela vai amar a nossa rádio e vai aí levar o evangelho de Deus mais longe, mais vidas serão edificadas para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração final e da bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, nós te louvamos por esta palavra, nós te louvamos, Pai, aleluia, por esta palavra poderosa que o Senhor nos deu, pelo direcionamento, Pai, aleluia, por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado pelas essas vidas, Pai, que te aceitaram, aleluia, neste momento, e que eles possam viver uma vida abençoada e próspera na presença do Senhor, e que o Senhor possa nos guardar, Pai, aleluia,
nessa semana, no restinho de semana. Dá-nos uma noite de paz, Senhor. Dá-nos uma quarta-feira abençoada. Cura todos que estiverem enfermos, Pai. Cura as enfermidades. Liberta os que precisam de libertação. Restaura os que precisam de restauração. Restaura os casamentos. Restaura as famílias, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E que no domingo possamos estar aqui, aleluia, com o nosso culto da família para receber a tua bênção e sermos abençoados. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Dá-nos uma noite de paz, livra-nos do terror noturno. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.